E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Cara, assim, o que que é o tal do futebol, né? O que que é o tal do futebol? É por isso que a gente é apaixonado. Eu digo por mim, posso dizer isso como uma experiência pessoal. Por isso que a gente gosta tanto desse esporte. E não só o futebol, né? Acho que tantos esportes permitem tantas viradas de chave, né? Que o jogo não foi uma virada, né? A partida, o resultado. Eu digo a virada de chave em relação ao momento. Tantas reviravoltas que são possíveis. De um lado a gente tinha o Corinthians, o dono da casa, brigando contra o rebaixamento. Do outro lado nós tínhamos o grande rival deste Corinthians, que é o Palmeiras, no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, mirando a ponta da tabela, brigando pelo título. Esse cenário por si só pode parecer pessimista, né? Mas a gente pode somar mais coisas a isso. Corinthians, que já trocou de treinador, tá com um treinador novo, veio só para salvar o time do rebaixamento, fez grandes contratações, aumentou a sua dívida em números exorbitantes, inclusive com o presidente dizendo nesta temporada que o time tinha que escolher, que o Corinthians tinha que escolher a conta que ia pagar, porque não dá para pagar todas. E do outro lado, comissão técnica longeva, o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, gestão exemplar, cada ano que passa baixando a sua dívida ainda mais. Essa temporada investiu, foi para o mercado, revelando jogadores o tempo inteiro, vendendo esses jogadores a números exorbitantes, fazendo muita grana. Ficou bom agora? Ficou bom? Fica muito evidente, apesar do fator torcida única, que o Palmeiras ele seria colocado por muita gente como o favorito a essa disputa. Mas o futebol não é sobre favoritismo, não é só sobre momento. Clássico a gente sempre exclui. Tem gente que fala assim: ah, não, clássico não tem nada disso. Tem gente que fala essa bobagem aí. Pra mim é uma bobagem, né? Tem gente que tá tanto tempo no futebol e segue falando bobagem. Pra mim, o clássico ele tem rivalidade sim. Ele tem um negócio diferente sim. Só quem nunca jogou não sabe disso. Acho que isso é balela. Acho que é só treino, que é só foco, que é só ser o melhor ou ser o pior. Isso tudo entra dentro de campo. É um componente diferente. Você que já viveu. E você não precisa ter jogado futebol para saber que isso é diferente. Mas você é torcedor, certo? Você é torcedor. Existem jogos e jogos, partidas e partidas. E existem partidas que mexem com o seu emocional mais que outras. Tá aí a sua resposta. Se você acha que clássico não vai. Agora, se você não sente emoção nenhuma, acho que você deveria parar de torcer, né? Não sei. Talvez não deixar de torcer pelo esporte. Torcer pelo esporte, que você tem que torcer pelo esporte, não por uma camisa ou outra. Porque se você não sente emoção, eu acho que não há razão de ser. Mas enfim, quem sou eu para dizer como cada um torce? Eu só acho que assim, cara, todo torcedor que é, né, torcedor mesmo, não que o outro não seja, né? Eu digo assim, cara, o cara que se emociona, que se entrega às emoções, como eu faço, muitas vezes. Pô, e esse torcedor sente uma coisa diferente quando vai encarar certos adversários. E essa emoção diferente, os jogadores sentem essa injeção de ânimo também. Ainda mais quando tem a torcida do lado. Ainda mais quando é torcida única. Ah, você não vai falar que o Corinthians é mal treinado e que. Vou falar, cara. Vou seguir corroborando a minha tese. O Corinthians é um time muito mal treinado. Os gols do Corinthians não foram de jogadas construídas, não foram de jogadas ensaiadas. Foram lances de brilhantismo e de talento dos seus jogadores. Mais uma vez, dessa vez o talento prevaleceu. Ah, mas você não falou que se o Corinthians pega um time organizado não complica? Gente, às vezes o futebol permite essas coisas. Ou vocês não viram o jogo? Vocês não viram que foi o começo do jogo? Vocês não viram que o Palmeiras amassou o Corinthians na casa deles? Vocês não viram que estava sendo uma humilhação? Agora, esse time do Palmeiras, a gente já falou também aqui. É um time
que cria muitas oportunidades de gol e efetivamente marca poucos. É o time que mais perde oportunidades de gol. A gente trouxe uma estatística do GE aqui. E se bobear, o Palmeiras está no topo ainda dessa estatística. O time que mais constrói oportunidades de gol e o que menos marca. É um time que nas últimas partidas, nas 3, 4, 5 partidas, vem tomando 2, 3 gols por jogo. Esse é o novo Palmeiras. Constrói muito, marca pouco e toma muitos gols. Ele é mal treinado, esse Palmeiras? Não é mal treinado. É um time muito bem treinado. Mas defensivamente caiu. É um time que está muito abaixo. Talvez deva ser um dos times dos últimos, do recorte recente, que vem tomando mais, se não o time que mais toma gols. Eu não tenho essa estatística. Logo deve sair alguma estatística em relação a isso. E é o que eu falei, na contramão, é o time menos efetivo do campeonato. Eu acho que o Palmeiras ainda lidera essa estatística. Então, assim, segue sendo um time bem treinado. O Corinthians marca os gols porque o Hugo foi gigante, porque o Palmeiras não é eficiente e porque o Corinthians tem jogadores muito habilidosos e muito decisivos. Coisa que falta ao Palmeiras hoje. Então, tudo que eu falei, eu sigo corroborando. O Corinthians é um time muito mal treinado. E quis o destino que o Palmeiras fosse muito ineficiente e muito azarado. E o Corinthians não tomou esse gol do Palmeiras. Porque se toma aquele gol do Palmeiras, aí, cara, a história seria diferente. Ah, dá pra buscar. Será que daria pra buscar? É dessas coisas que eu falo. Assim, você pode ser mal treinado e ter talentos. E esses caras podem brilhar. E do outro lado, os caras podem não brilhar. É isso. O futebol é sobre isso. Contra o Flamengo não deu certo. Contra o Palmeiras deu certo. Fora todo o componente do clássico que eu falei. Existe um time que entrou preparado para lidar com essa pressão. Existe outro time que também entrou preparado, mas entrou um pouquinho menos. Que no caso foi o Palmeiras. De lidar com a pressão de ter torcida única, de ser o favorito, de retomar a liderança do campeonato. Tudo isso pesa. Qual que é o saldo de tudo? O que eu cravo aqui, o Corinthians não será rebaixado e o Palmeiras não será campeão. Pô, é muito cedo, não é cedo mais. O Corinthians para mim está salvo, né? O Palmeiras deu, eu acho que esse jogo foi derradeiro. O Palmeiras deu ao Corinthians aquilo que o Corinthians precisava para não ser rebaixado. E o Corinthians tirou do Palmeiras aquilo que o Palmeiras precisava para ser campeão. Então, vai ficar bom pro Corinthians, não vai ficar tão legal pro torcedor do Palmeiras. Eu acho que não é uma temporada perdida, muita gente vai falar que é, eu acho que não. Acho que é decepcionante. Em virtude do... Agora sim, né? O Palmeiras decidiu pôr a mão no bolso e investir, não ter vindo título com esses reforços. Eu acho que é decepcionante. Como será eventualmente pro Flamengo? Mas dizer que a temporada está perdida, eu não digo. Eu acho que o projeto esportivo ele é exemplar. Não é todo ano que dá para ganhar tudo. Não, o próprio treinador do Palmeiras, o Abel, não gosto muito dos discursos do Abel, né? Já falei aqui e tô procurando evitar falar sobre os discursos do Abel, porque é um cara muito reclamão. É um cara que procura desculpas, ele não procura problemas. Ele não procura soluções, né? Infelizmente, é um cara que é um técnico que eu admiro muito e acho que é o melhor técnico em atividade no Brasil, mas ele ultimamente ficou soberbo e arrogante. E ele parou de procurar soluções para encontrar problemas, infelizmente. E quando você procura problemas e não soluções, os problemas nunca são solucionados. Ele recebeu tudo o que ele quis: dinheiro, tempo de trabalho e jogadores. E o Palmeiras vem só oscilando cada vez mais. Vem só oscilando cada vez mais. Quando ele tinha recursos limitados, ele foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e bicampeão brasileiro. Essa temporada, com mais investimentos, ele pode terminar apenas com o título paulista. O que eu acho que serve, tá? O que eu acho que é justo. O que eu acho que não é pouca coisa. Mas eu vou na balada do torcedor.
É por isso que por isso que eu digo apenas um Campeonato Paulista. Eu vou na balada do torcedor. Acho que é pouco. Não acho que é decepcionante, não acho que é um fiasco. Eu acho que é pouco. Como seria pro Flamengo? É que eu peso, eu sempre falo aqui, eu peso a mão um pouquinho mais no Palmeiras pela comissão técnica. É a comissão técnica mais longeva em atividade no Brasil. Talvez bata um recorde. Seja a comissão técnica mais longeva na história do futebol brasileiro. Sequencial, eu acho que sim. Não sei se já é, mas eu acho que será. Por isso que a gente pesa a mão. Agora sim, uma coisa que o Abel falou, o Abel Ferreira falou, não vou nem falar Abel, porque eu não me sinto confortável com esse tipo de intimidade mais, em virtude de tantas críticas que a gente faz. O que o Abel Ferreira falou, professor do Palmeiras, é o seguinte: o Ayrton Senna, ele foi relevante e segue sendo relevante até hoje. Enquanto estava em atividade, ele não ganhou tudo, né? Existe um mito da Fórmula 1. E eu vi o Senna correr um pouco, tá? Eu era muito criança, mas eu me recordo. Existe um mito da Fórmula 1 de que, aquela época romântica, os caras corriam no braço. Não, naquela época ganhava quem tinha o melhor carro também. Tinha corredores talentosos, né? Não vou falar, o Prost era um bagre? Não, o Prost corria muito, né? O Piquet era um bagre? Não, o Piquet era um fenômeno. Então, naquela época existiam pilotos de altíssimo nível, só que todo mundo era do mesmo nível. E quem tinha o melhor carro ganha, como é hoje. A Fórmula 1 de hoje, ela é a mesma Fórmula 1. Nós temos no topo os pilotos mais talentosos da categoria e vence, é campeão aquele que tem o melhor carro, como era no tempo do Senna. O Senna era um fenômeno? Ele era um fenômeno. Ele tinha bons carros? Ele tinha bons carros. Mas ele nunca teve o melhor. Por isso que talvez ele seja reconhecido hoje como, cara, um fenômeno acima da média. Porque o Senna nunca teve o melhor carro. Ele teve um dos melhores, mas ele nunca teve o melhor. Ele sempre teve que lutar contra as adversidades. Como todos lutavam, né? Naquela época. Como todos lutavam. Não estou dizendo que também não vou ser leviano e dizer que ninguém... não, o Prost teve a vida mais fácil. Não, não foi assim também, né? Também vamos combinar. Mas é o que eu falo. O Senna nunca teve o melhor carro. E ele não ganhou todas as temporadas, mesmo sendo um dos melhores, se não o melhor piloto daquela época. Então, assim, o Palmeiras pode talvez ser a melhor equipe do Brasil hoje, se a gente falar investimento, categoria de base, estrutura, investimento no profissional, estrutura, departamento médico, mais estrutura, fisioterapia, mais estrutura, nutrição, mais estrutura, fisiologia, comissão técnica que sabe o que está fazendo. Palmeiras talvez possa ser a melhor equipe do Brasil hoje, sim, mas vai ganhar tudo todo ano? Não vai. Né? Não vai, por uma série de fatores. E a de hoje, eu não sei o que é. Eu só acho que assim, o treinador, me parece, e cada vez mais eu chego a essa convicção, que está na busca de problemas e não de soluções. Quando você não busca soluções, é isso que acontece. Você continua sendo bom, você não vai deixar de ser bom. Mas na hora que precisa do coelho da cartola, da carta na manga, essa você não tem. E o Corinthians tem. O Corinthians tem na característica, na habilidade e no talento individual. Só aqui na tela a gente tem o Garro, que é um especialista no chute de fora da área, é um fenômeno no chute de fora da área. O primeiro gol dele é qualquer parada. Você vai falar que foi cagado? Não, eu digo que é talento. Talento. Por isso que eu falei assim, foi construída a jogada? Não foi construída. Então, de repente, o torcedor, às vezes o torcedor fica na bronca de você fala que o Corinthians não tem treinador. Não tem treinador, eu sigo com essa tese. Não estou falando que o Ramon tem que ser mandado embora. Porque ele tem uma coisa que talvez muitos não tenham. O fator motivacional de ser um coach. Ele consegue manter essa equipe sempre confiante. Mesmo quando vem um revés importante, ele consegue manter essa equipe com a confiança lá no alto. Então, o Ramon, para mim, não é treinador. Mas ele tem uma pegada de coach que pouquíssimos treinadores têm.
E quando você lida com jogadores estrelados, como tem o Corinthians, às vezes é mais interessante você fazer o papel de coach do que o papel de treinador. E deixa os caras jogar. E aí a gente lança o dado na sorte. Só que o meu dado é forte, porque os jogadores são habilidosos. Pô, o primeiro gol do Garro, uma cobertura absurda na grande área, congestionou, a defesa do Palmeiras congestionou a grande área e ele chutou no último, um único espaço que tinha. Você vai falar que é cagada? Não, o Garro ele costuma fazer isso. Né? Encontrar espaços, clarear jogadas. Tem o Depay, pô, o gol do Yuri Alberto, mais um gol de habilidade, de talento desse jogador que a gente nunca deixou de saber que ele é habilidoso. Sempre faltou confiança por muito tempo. E sobrava desconfiança, né? Mas eu nunca duvidei da capacidade, do talento do Yuri Alberto. O segundo gol dele é aquele do atacante. Ele acredita na jogada, muitos desistiriam, porque o Everton saiu bem do gol, mas ele errou o tempo de bola. Mas o atacante, o centroavante de ofício, ele tem o faro de gol, ele acredita na jogada, ele busca o ângulo e ele faz o gol. É construído? Não é construído. Por isso que eu sigo na mesma linha, na mesma tese, para as duas equipes. De um lado, uma equipe muito talento mesmo, mas pouco treinador. Do outro lado, uma equipe que é bem treinada, sim. O ataque, jogadores, não vou dizer só ataque, vai, para marcar gols, o time mais ineficiente do campeonato, e para tomar gols, talvez seja o time que mais esteja tomando gols num recorte recente do Campeonato Brasileiro. E aí só ser bem treinado nessa situação não basta. É preciso tomar menos gols e é preciso marcar mais gols. E é por isso que, resumindo, é por isso que hoje, para mim, eu cravo que o Corinthians não será rebaixado e o Palmeiras não será campeão brasileiro. Para a alegria dos corintianos e para a tristeza dos palmeirenses. Eu acho que essa será a tônica do campeonato, tá? Temporada perdida? Para o Corinthians, muitas reflexões, e para o Palmeiras também. Que eu espero que tenham. Como eu falei, infelizmente, pelo que a gente vê, discursos e atitudes, a conclusão que eu chego é que, infelizmente, o treinador do Palmeiras, que para mim é o melhor em atividade no Brasil hoje, ele se tornou soberbo e arrogante. E ele não procura mais soluções, ele só procura problemas. Né? E o Palmeiras, a direção do Palmeiras, está tentando entregar soluções. Mas como ele só procura problemas, o resultado não acontece dentro de campo. Pelo menos nesse recorte recente. Trabalho frustrado? Trabalho ultrapassado? Treinador tem que ser mandado embora? De jeito nenhum. De jeito seria a maior heresia o Palmeiras ou qualquer torcedor cogitar a interrupção de um trabalho por conta disso. Eu acho que é sempre uma renovação, uma evolução, e eu espero que, né, os familiares, as pessoas próximas ao Abel Ferreira, falem para ele, cara, vamos ser mais humilde, vamos trabalhar mais, falar menos, porque essa temporada foi boa, mas ela poderia ter sido melhor. Vamos voltar a ser aquele Abel Ferreira do passado que trabalhava muito, falava pouco. Espero que aconteça, porque habilidade, talento, qualidade, capacidade, competência, tudo isso ele tem. A gente sabe que tem. É isso, gente. Ó, encerrando hoje um pouquinho mais longo, a gente vai gravar mais um podcast para falar do negócio do Bruno Henrique, né? A gente fomos pegos de surpresa, tá? Encerrando aqui por hoje, parabéns aos corintianos. Palmeirenses ficaram com cabeça quente, mas é o que eu falei, gente. Não é tempo de crise, não tem nada. Não tem nada. Um erro de percurso acontece, era um clássico. Torcida única. É importante levar isso em consideração também, tá? Encerrando por agora, daqui a pouco a gente sobe mais um vídeo aí para falar de Bruno Henrique e Flamengo, hein? O que aconteceu? Bruno Henrique e Flamengo, não. Bruno Henrique e polícia, né? E polícia. A gente já volta aí. Encerrando por agora, daqui a pouco estamos de volta.